hoje o nosso estudo dos casos de cura do Evangelho. Primeiro eu gostaria de recapitular com vocês o que nós já vimos até agora. Primeiro, o caso da mulher hemorroísta. E nós queremos destacar o fato de ela ter uma visão muito reducionista da doença, né? Ela achava que a doença dela era uma alteração num local específico do seu corpo, e é isso que ela se propõe a curar. Vai movimentando, né, uma fé, uma confiança de que se ela tocar nas vestes de Jesus ela vai se curar. E a gente analisou bem o significado à noite dessa crença, dessa fé, né, dessa confiança, e ao mesmo tempo de ser uma confiança muito superficial, e que Jesus aponta quando ele fala: quem de mim tirou virtudes, né? Quem me desvirtuou. Isso mostra a percepção dele de que alguém tinha tirado energia para solucionar um problema local, sendo que toda doença é um processo global. Ela pode se localizar num ponto específico através de um sintoma apenas, mas não deixa de ter relação com a vida da pessoa, com a sua trajetória. Tá certo? O segundo caso, nós vimos que era um paralítico esperando o movimento das águas. Discutimos bastante o que é o movimento das águas, que é o fluxo da vida, né? Talvez tenha faltado a gente conversar um pouquinho sobre esse movimento das águas como sendo as circunstâncias que nós transformamos em terapêuticas ou doentias, certo? Essa pessoa que tem essa mentalidade, ela gira muito em torno do que é bom para ela, do que faz mal para ela, né? Um relacionamento pode ser extremamente bom, gratificante e terapêutico para aquela pessoa, e a perda de um relacionamento pode ser catastrófico, pode ser assim uma coisa terrível, do qual ela vai demorar muito tempo para se refazer. Tá certo? Ter um determinado emprego é muito bom, é maravilhoso, mas perder esse emprego ou ter problemas no emprego é muito trágico. Muito obrigado. Então nós saímos de uma pessoa que tinha uma mentalidade muito estreita, de ver as coisas de uma forma muito específica, muito limitada, para uma que já tem um relacionamento com o ambiente, com as circunstâncias de vida. Esse é o segundo tipo, e que vai se curar com o movimento das águas, ou seja, se entregando à experiência, né? Não ficando passivo, nem ficando extremamente vulnerável a essa vivência, mas aprendendo que as coisas, né, as experiências estão aqui para nos conferir experiência. Tá certo? Redundantemente, né? Tá certo? Então nós vamos vivendo, seguindo com o fluxo da vida, porque nós vimos que nós temos uma tendência à inércia. A inércia é a amizade dele, faltava as duas coisas: a amizade com o povo para poder levar ele na água, e a inércia dele de não querer se levantar e caminhar até o... Sim, mas a projeção dele, Lázaro, de acreditar que precisava de alguém, é porque ele está sintonizado com o ambiente. O ambiente adoece e o ambiente cura. Entendeu? Né? A lição que nós temos para nós é o seguinte: a gente precisa seguir com o fluxo da vida. A nossa situação pode estar muito boa, um emprego bom, com a família bem arrumada, né, numa situação social tranquila, mas nada é para sempre. Vem alguma mudança, é inevitável, né? E a gente tem que seguir com o fluxo da vida. Temos que seguir adiante. Não adianta você querer resistir, ficar parado, conservar as coisas, segurar, né? Essa menina vai seguir a vida dela. Não adianta você querer segurar os filhos, amarrar dentro de casa, no pé da mesa, amarrar no pé da cama. Né, Rodrigo?
Sua filha também um dia vai seguir. Ou os sabe? filhos segurarem os pais. Não adianta também. A vida flui. Como é que é? Seu dia está pronto Amém. para o que vier. Isso. Aberto Seguindo com a para o que vida. vier. Sofrendo o que tem que sofrer para o nosso próprio amadurecimento e nos alegrando com esse amadurecimento. O terceiro caso, nós vimos que é um sujeito que tinha uma doença grave, uma hanseníase, mas já tinha uma concepção de saúde e doença mais abrangente. Não é? Se quiseres, podes tornar-me limpo. É eu, né? Sou eu. Não é a minha pele, não são apenas os meus nervos. Me tornar limpo é um processo de homo geral. Tá? Não é só na superfície, não é só nas roupas. Tem que colocar o homo, né? O sabão tem que ir lá dentro das nossas concepções, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, para dar uma clareada no geral. Esse já tinha o senso de responsabilidade que a doença tinha a ver com ele, Isso. e não no ambiente. Exatamente. Né? Que é um grande amadurecimento, né? A doença não está lá fora de mim, porque eles não me tratam, porque eu não tenho um dinheiro para comprar determinado remédio. Isso faz parte da situação dele. No terceiro caso, a gente já viu o quê? Um sujeito que tem consciência da sua própria trajetória. Ele que adoece e ele que se cura graças aos tratamentos. É claro que, por isso que a gente fala assim, um tratamento excelente para uma doença não cura todas as pessoas. Né? Porque algumas pessoas não têm ainda a aptidão, não têm condições de assimilar os benefícios daquele tratamento, daquela intervenção cirúrgica ou mediúnica. É por isso que ele fala, se queres, essa palavrinha que ele fala com Jesus, se queres, poderá me curar. Porque ele falou para ele, se queres, poderá me curar. Esse podes significa duas coisas. Que eu acredito que você pode, mas também significa que eu deixo você me curar. Eu me entrego a... Eu aceito. Em duas mãos aí, né? Isso. Tá bom? Então, hoje nós temos um caso um tanto mais complexo, que é o cérebro de nascença. Não é? Vejam bem, o leproso, ali tinha 4 ou 5 versículos. Esse aqui é descrito num capítulo. Né? Dá um romance. Tá certo? Mas vamos lá. Será que nós conseguimos mudar um pouquinho? Não, né? Ficou muito. Está dando para ler, né? Está dando para ler? Tá dando, tá bom, tá. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Esse caso tem uma analogia com o paralítico, né? Lá usou a água de um tanque, aqui usou a água do cuspe, da saliva. Tá certo? E tanque também. Ele vai lavar no tanque, né? Depois sim, aí vem, né? Bom, vamos voltar aqui.
apesar de ter muito material para a gente trabalhar, nós vamos focalizar principalmente essa questão aqui. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Porque veja bem, na verdade nós estamos aqui no livro Evangelho Terapia, nós abordamos a questão de que isso aqui podia ser entendido como uma pergunta. Para que a gente tivesse caído, quem pecou? Deus pecou ou nós pecamos? Tá? Lá no livro a gente entra nesse terreno, né? Tá certo? Porque é uma questão muito complicada. Eu passei bem rapidamente a semana passada, né? Quando eu comentei da pessoa na casa da Andréia, que estava muito sofrida, e perguntando por que ele tinha caído. Vocês lembram disso? Né? E eu comentei: olha, nós temos que ver que a reação a essa queda depende do grau de evolução. Jesus Cristo lida com a queda de uma forma bem mais suave, quando ele fala: ora, somente subiu ao céu que desceu do céu. Tá certo? Para subir tem que descer primeiro. Então é uma descida, não é uma queda, né? Tá certo? E aqui nós temos material para explorar esse tema, indo um pouco além, quando ele fala: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Eu comentei hoje de manhã aqui no trabalho, a Lena de Constelação, que hoje eu ia abordar com vocês o tema da ordem, do amor. Amor e ordem. Certo? Por quê? Quando ele fala para que se manifestem nele as obras de Deus, nós estamos falando a respeito da ordem. Ou seja, da possibilidade de na criatura existir ou ela ser uma obra de Deus. Não uma obra magnífica, uma escultura magnífica, você chega às vezes e fica extasiado com a beleza, com a perfeição dos traços, ou de um quadro, de uma pintura, de qualquer obra artística, porque essas obras não têm vida, né? E aqui nós estamos falando de obras de Deus que são obras vivas. A principal obra de Deus somos nós. E como é que nós podemos realmente ter uma segurança de que estamos manifestando a vontade de Deus em nós? Como é que nós expressamos isso? Ou vamos, antes disso, perguntar: como é que o Evangelho expressa isso? Como é que Jesus Cristo expressa? Quando ele fala, por exemplo, que tem um determinado mandamento, isso significa que é uma lei que se cumpre ou é um conselho? Uma lei. Uma lei. Então, Bom, pelo menos para os judeus, nós descendemos um pouco daí, né? Mas tinha aquela questão de Moisés com a lei, que tem que ser feito. Então, eu acho que a gente vem por aí, né? Da lei. Existe uma compreensão nossa hoje, né, que nós podemos fazer baseado no nosso conhecimento, e uma outra conversa que era mais, digamos, dele com os judeus, que a resposta pode ser ampliada para o nosso entendimento hoje, mas em geral nós nos satisfazemos com o entendimento, assim, daquilo que está mais
óbvio para os próprios judeus, né? Mas vamos pegar esse tema que você falou. Eu não vim destruir a lei, ou eu não vim derrogar a lei, mas dar cumprimento. Eu pergunto para vocês, como é que ele deu cumprimento à lei? O que é dar cumprimento? Interessante que foi descumprindo a lei deles lá de alguma maneira, né? Quando ele fala amai uns aos outros, ele estava descumprindo, tanto é que eles ficaram super incomodados, né? Mas eu descumprindo que ele estava cumprindo, deu para entender o que eu estou falando? Essa questão do amar, do amor, está aqui. Assim que a gente analisar essa questão da justiça, eu não vim descumprir a lei, não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento, nós vamos chegar nessa aí do amor, tá? Alguém quer falar alguma coisa a mais sobre como ele deu cumprimento à lei? Gilberto, eu entendo que quando ele falou que veio cumprir a lei, ele se refere aos 10 mandamentos, porque existia uma porção que você explicou isso no início, uma porção de leis feita por Moisés. Essa, ele, que é aquela de dente por dente, olho por olho, ele trocou pela lei do amor. Quando alguém lhe bater numa face, dê a outra, porque eles não entenderam. Mas ele não modificou os 10 mandamentos, tanto que até hoje, 2016 anos, e nós continuamos os mesmos 10 mandamentos que ele nos ensinou. Amai a Deus sobre todas as coisas, tá? Não furtar, não matar, não levantar falso testemunho, tudo isso nós estamos cumprindo até hoje. E são leis que não se mudam, são leis permanentes. Tá bem, eu acho que é um chão que a gente pode pisar, esse é o comentário, é um chão firme para a gente pisar, mas eu acho que ele pode ser ampliado, ele pode ser estendido para caber mais coisas, mas especialmente uma mudança muito importante, que é o seguinte: existe uma diferença em geral, quando nós falamos em cumprir a lei, que as pessoas em geral entendem como sendo aplicar a lei. Que tem um castigo também atrás da lei. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir, entende-se no sentido de aplicar a lei. Porque o que nós mais queremos é aplicar a lei nos outros. Né? E quando ele fala, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento, significa, eu vim dar testemunho de como se aceita a lei em mim mesmo. Isso, com um exemplo. A Cida está dizendo aqui, né, Cida? Posso falar em voz alta, né? Com um exemplo. Tá certo? Quando eu acolho a lei, significa que eu estou dando cumprimento a ela. E nós já conversamos bastante sobre essa situação aqui, né? Em que nós temos o direito de chorar, de não querer, de suar sangue, uma opção de coisas. De preferência, antes. Já falei também que num outro momento nós podemos analisar que existem 3 fases, né, 3 situações, ou 3 momentos que a gente pode sofrer: antes do acontecimento, durante e depois. Sofrer antes é muito vantajoso, porque você se prepara. É como tomar uma vacina. Você sabe para onde as coisas estão caminhando, né? Você sabe quando uma coisa não está cheirando bem. Por que você não se prepara? Você não precisa empurrar a pessoa, né, para fazer aquilo que vai te causar sofrimento. Mas você deve se preparar. Eu disse agora mesmo, os filhos vão embora.
A gente vai envelhecer. Alguém vai desencarnar, vai partir antes. A gente vai desencarnar também. A gente não vai se preparar para isso, não. Vai ficar resistindo, fazendo tratamento até não ter mais jeito, indo para a UTI 1, 2, 3, 4 vezes. É melhor a gente se preparar e despedir amorosamente quando chegar a hora certa. Né? Não é, dona Ana? Então, dar cumprimento à lei é aceitar, né, as consequências das nossas escolhas. Já vimos que foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele não abriu mão da missão, não abriu mão dos seus princípios. Então, arcou com as consequências, com muita dignidade. Certo? Dar cumprimento à lei é isso. Não é? Não é mais querer aplicar a lei nos outros, dar castigo para os outros, punição para isso, punição para aquilo. E quando a gente vê essa frase, nem ele pecou, nem seus pais, porque a gente sempre tem um raciocínio de castigo. Quem que é responsável? De erro, né? De erro, de infração, e né? não essa coisa, não esse entendimento de cumprimento da lei, né? Mas de que está penando por uma... Pois é, você vê que a resposta, assim, nem ele pecou, nem seus pais. Não é uma questão de pecado, de erro, de infração, né? É uma questão, por isso que eu acho que o tema principal do Evangelho, com todo respeito a quem acha diferente, a quem postula outros temas, é a relação entre pai e filho, é a paridade entre o pai e o filho. Nós somos centelhas, células, mônadas do nosso pai, que é pai e mãe ao mesmo tempo, né? Tá certo? Bom, então, para que se manifestem nele as obras de Deus, é preciso que a lei de Deus esteja acontecendo em nós. A vontade dele, a ordem dele, esteja acontecendo em nós. Você mencionou agora mesmo o amor, né? Quando os apóstolos perguntam para Jesus qual é o primeiro mandamento da lei, o que ele responde? Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso. Então vamos ver se é isso. Vocês acham? Alguém discorda? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Tá certo? Então eu pergunto a vocês: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Amar ao Pai, ao Deus, o nosso Criador, não é isso? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, o filho dele, amai o teu Pai de todo o seu coração, de toda a tua alma. É amarás, né? Amarás. Amarás. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o primeiro. Por que nós podemos dizer que esse resto aqui não é o primeiro? É consequência. Essa palavrinha aqui, pois, significa porque,
Em consequência, por conseguinte, portanto, se Ele é o único Senhor, nós vamos amar Deus de todo o coração. O fato dele ser o único Senhor é extremamente interessante e bastante complexo para nós. Os judeus não entenderam isso há 2000 anos atrás e eu continuo até hoje. Não, o judeu entende isso. Mas vamos lá, nós hoje temos mais elementos para trabalhar esse conceito, né? Tudo é do Senhor. Tudo. As pessoas que a gente ama, os lugares, as coisas, as atividades, os ideais, tudo isso faz parte da criação divina. Nós somos do Senhor. Mas tem um diferencial. Ele colocou talentos em nós, que são o seu, que na verdade o genoma divino que habita em nós, que aparece na forma de talentos, de aptidões, de qualidades. Nesse caso, o que está dentro de cada um é uma propriedade compartilhada. É meu e dele, porque eu sou dele. Eu não posso fazer com esses dons o que eu quiser, porque eu também vou responder por eles. Não posso abrir mão deles, por exemplo. Talvez possa, mas não me convém. Exatamente, Rodrigo. Então, é melhor a gente ter uma postura, isso está muito dentro de uma qualidade extremamente trabalhada por Jesus Cristo, que é a liberdade. É igual aquela parábola dos talentos, né? Cada um tem um, depois vai ser cobrado. Exatamente. Você fez com eles. Essa propriedade compartilhada, ela é mais ou menos, ela lembra um pouco a questão do casamento, né? Duas pessoas se unem em matrimônio, né? Depois você não pode vender uma coisa sozinho. Tem uma chimbiquinha velha lá que é do casal, você não pode vender sozinho, você tem que ter a anuência, a autorização do outro. Tá certo? Então, esse sistema, dessa forma, é uma lei. Ele funciona assim. Nós respondemos por tudo o que nós fazemos com esses nossos talentos, com a nossa experiência, com aquilo que nós conseguimos desenvolver. Você conseguiu desenvolver uma coisa muito interessante. É sua? É sua e dele. Porque ele quem colocou os talentos em você, ele investiu em você para você ter essa competência. É dele também. Quando você fala isso aí, eu lembro lá do Evangelho, onde ele explica da riqueza. Ele me dá, mas também me retira da hora que quiser. Sim. O talento, ele me dá a hora que eu encontro e me retira de uma hora para outra. Porque, na verdade, todos os bens são coletivos. Certo? Se você estiver fazendo um bom uso, é seu. Tá certo? Vacilou, enterrou, perdeu. E perdeu por quê? Não tem alguma coisa externa que vai te tirar, não. Não tem um sistema de vigilância, porque o desuso atrofia.
Você tem uma habilidade qualquer, né? Seja artística, esportiva ou de algum outro aspecto da inteligência, uma qualidade do coração, não pratica não. Fica em casa, guarda lá na gaveta, 10 anos, 20 anos, 30 anos. O que acontece? Ela vai praticar. É esquisito, né? Não veste mais. Está enferrujado. Entendeu? Enquanto você estiver usando e disponibilizando para a coletividade, é seu. Quando você pega só para você, você pode... Vai falar, Rodrigo. Isso me faz pensar na questão do monismo, né? E da individuação e da individualidade. Na hora que a gente fala da individualidade, são os talentos de cada um e a importância de compartilhá-los. Não é por aí? Essa é uma característica bem do masculino, né? Eu acho que não vai dar para a gente entrar nesse tema. Mas para entender esse segundo mandamento aqui, nós vamos ter que trabalhar com a questão de como o masculino se insere no feminino dentro da mesma pessoa, né? Como que a individualidade está numa pessoa e ao mesmo tempo ela tem aptidões coletivas, ela tem relações, né? Bom, então, como é que nós vamos amar a Deus de todo o coração, etc, etc? A primeira coisa é que tudo que nós nos interessarmos, tudo que nós nos sentimos atraídos, foi criado por Deus. É uma expressão de Deus na criação. Eu imagino a pessoa que gosta de estudar tornado, vai estudar tempestade, vai estudar, né, os tornados lá, os pequenos furacões, não é? Fantástico. Fantástico, não é? É um fenômeno da natureza. Tem alguma coisa nessa criatura que sente uma atração a ponto de correr perigo para estudar, para ver, para acompanhar. Não é? Então, todo fenômeno da natureza, toda pessoa, né, pela qual a gente se atrai, seja para uma relação a dois, para uma relação afetiva, familiar, uma relação de amizade, é uma criatura que é um pequeno conjunto de talentos divinos. Certo? Eu vou amar indiretamente. Nós falamos hoje, Lázaro, de um país, mas eu acho que nós temos um talento excessivo, porque a maioria de nós é displicente em relação a esse país. E é uma pátria extraordinária. Nós resolvemos, eu faço um paralelo de vez em quando, tenho uma oportunidade, a forma como nós resolvemos a questão da escravatura, embora tenha sido muito lamentável, né, o que o Brasil fez em relação à escravidão, mas nós resolvemos isso com a lei do ventre livre. A partir daquela lei, com o tempo, estaria resolvido, não estaria... Porque morrendo os escravos, os nasceturos, né, os que tivessem nascido depois, estavam livres. Eu comparo com os Estados Unidos, que teve que fazer uma guerra civil, que mostra a diferença de índole do povo. É um povo guerreiro,
como diz o Emmanuel, pelo Chico Xavier, Roma, a Roma antiga, reencarnou os Estados Unidos da América. E aqui? Né? E aqui? Que tipo de povo? Pois é, aqui é uma novidade, é um povo em elaboração. Por isso que nós temos chance de fazer alguma coisa nova. O Baldi comentou sobre isso. Em contraste com a Europa, que já está toda envelhecida, que alguma coisa nova é muito difícil de prosperar. Mas aqui também tem muita ajuda e reencarnação de alemães, médicos, né? Tem uma coisa assim, cientistas. Aqui, como nos Estados Unidos também, há um afluxo de europeus, de asiáticos também, né? Muito grande. Porque eles já estão saturados da cultura lá e aqui tem uma perspectiva de uma nova sociedade. Com a insegurança toda que isso gera para quem está aqui, que queria um pouco mais de ordem, né? E temos ainda uma coisa em ebulição. Tá certo? Mas nós temos que entender que não só essa questão de que tudo que nos interessa, tudo que nos atrai, tudo que a gente sente vontade de se empenhar, de se dedicar, sabe, de conhecer melhor, ou de dar as nossas forças para o desenvolvimento daquilo, indiretamente estamos amando a Deus. Certo? Mas tem outras coisas mais assim que revelam um pouco mais isso, que eu vou pedir que vocês me acompanhem bem, porque é um pouquinho mais elaborado. O Sigmund Freud falou a respeito da relação cruzada da criança, da filha com o pai, né, e do filho com a mãe. Mas nós podemos fazer, pelo menos em hipótese, uma análise, uma observação, isso eu já fiz em muitos casos. Eu estou trabalhando aqui como uma hipótese de trabalho, que não é só essa relação cruzada, mas a relação da criança com as pessoas com quem ela tem contato nesse começo de vida, que faz com que ela ame essas pessoas. Existe um amor dentro dessa criança que é congênito, que é natural, que vai levá-la a amar quem quer que seja com quem ela estiver tendo contato. Mas isso não exclui a outra, não? Elas são concomitantes. Ela se complementam. Só estou dizendo que nós temos que ampliar, porque não, essa relação cruzada tem importância, sim. Mas, na verdade, é um contexto. Ou o casal, ou pode ser uma pessoa sozinha, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, tá? Pode ser uma avó, um casal de avós. É simbólico. Isso. A criança vai dar a esse contato, a essa relação, um amor de uma forma tão intensa que vai fazer depois na vida. É como se, na verdade, essas pessoas que cuidam da criança fossem os seus pais, né? Que fossem Deus para ela. Ela está tão vulnerável, tão dependente, que quem cuida e quem permite que ela amadureça tem esse significado da divindade para ela. Isso fez com que algumas pessoas atribuíssem a paternidade
a nossa principal missão para a grande maioria das pessoas. Em nenhum outro momento, em nenhuma outra circunstância, nós vamos ter um papel tão significativo, tão profundo na vida de alguém. Certo? Bom, o que acontece? Como consequência, essa criança vai amar, vai se sentir muito atraída por alguém que reproduz isso que ela juntou. Essa figura que só existe no coração dela, no imaginário dela, ela formou uma figura, e quando ela chegar na adolescência, ela vai se sentir extremamente atraída por essa figura. E eu já pude observar muitos casos em que, por exemplo, a criança foi amada pelo pai e rejeitada pela mãe, ou vice-versa, amada pela mãe e rejeitada pelo pai, e ela vai em busca de uma pessoa com esse perfil. A hora que ela encontra uma pessoa que tem essas características e que tem uma atração, você vai ver que essa pessoa, ela corresponde àquilo que ela desenvolveu dentro de si mesma. Essa pessoa é um pouco de um pouco do outro, ou se só teve um, é um pouco desse um e um pouco do outro que faltou. Mas ela deu vida para ele. A ausência pode ser uma ausência ruim ou pode ser uma ausência boa. Depende do que cada um tem em si. Tá certo? Além de eu me atrair de uma forma arrebatadora por essa pessoa, eu tenho uma tendência a repetir a trajetória de vida dessa figura, desse conjunto que eu amei nos meus primeiros anos. Como faço para quebrar isso? Como faço para quebrar isso? Para quebrar esse ciclo, Exatamente. Eu gostaria de ver se vocês têm alguma hipótese, alguma ideia, como é que a gente faz para quebrar. Mas aliado a isso também já vem o que o Espírito já traz, toda a bagagem. Uhum. Pois Aliado é. a tudo isso. Tem essa bagagem. Então vamos pegar esse conceito e isso já ajuda a responder. A maioria das pessoas não tem uma bagagem especial a ponto de sair dessa roda. Sabe? Nós estamos aqui mais ou menos farinha do mesmo saco. Com poucas exceções. Certo? As exceções podem acontecer através de duas maneiras que eu já percebi, já deslumbrei. Primeira, a filiação intelectual. A pessoa vai se identificando intelectualmente com alguém que trata de questões existenciais ou que exemplifica questões existenciais. A segunda coisa, a filiação espiritual. Quando você adere profundamente a uma figura ou a um conhecimento diferente daquele que os seus pais ou substitutos te impregnaram, você pode fazer mudança. Agora, quando a pessoa chega-se, ela reencarna com um talento já especial e ela se diferencia dos pais por esse talento, ela pode caminhar com um pouco mais de liberdade e de autocrítica em relação a si mesmo e a esse modelo. E aí, às vezes, a vida dessa pessoa é mais dura por isso. Pode ser mais dura, mas é mais livre. Mais livre.
fica um pouco mais liberta dessa roda, sabe, que costuma nos conduzir e nos... que não dá escapatória, né? Certo? Mas uma criança que desde pequena tem uma aptidão para uma arte, para uma atividade esportiva e tal, ela pode sair bastante desse modelo. Se ela não tiver, ela vai mais. Não quer dizer que ela sai totalmente, não. Para sair totalmente, é preciso que ela tenha uma aptidão, digamos assim, muito forte e que inclua aspectos filosóficos e espirituais para sair, né? Do contrário, nós estamos na ordem. Estamos na lei. O amor é uma lei. Por isso que nós amamos dessa forma. Já que nós temos uma necessidade, temos uma dependência e nascemos desse jeito, nosso amor vai se manifestar. Vai mesmo. Olha, vocês podem observar, tem criança de 1 ano, criança de colo, que ama pessoas completamente despreparadas, que são malévolas com a criança. Mas quando essa pessoa chega, quando ela dá comida, sabe, a criança revela o seu carinho, a sua afeição. Isso é uma coisa bárbara, em todos os sentidos. Tanto de ser ruim, você perceber como que a criança é maltratada, né? E também é bom você ver que a criança dá a essa pessoa um voto de confiança durante um longo tempo, até que ela começa também a se distanciar, né? A não ser que ela seja muito evoluída, né? Se você pega a infância do Chico Xavier, por exemplo, você fica estarrecido de ver tanto sofrimento, né? Sabe? Quanta generosidade, né? Sabe? Engraçado, você falou de pessoa malévola. O filme da Malévola é exatamente assim. Tá vendo? Ela, Maia, criança, tem todo a natureza. E tem uma cena de um livro que eu li, isso é um livro de psicologia, tem muito isso, não lembro mais qual foi, que a criança estava no hospital, chorando, porque ela estava queimada, e chamando a mãe, e quem tinha queimado ela era a mãe. Tinha jogado água quente. Sim. E ela gritava, mamãe. Porque nós temos um senso de desamparo, né? De dependência. Vocês ouviram, hein? Então eu acho assim, a criança mostra essa tendência para amar de uma forma espontânea, e é um constrangimento. Ela é constrangida a amar, porque isso é da lei. E ela vai amar isso aí de forma que ela vai se atrair por alguém com essas mesmas características, ainda que ela rejeite, ainda que ela recuse, que ela queira mudar. Para ela mudar não é fácil. Tá? E a segunda coisa é que ela vai tender a repetir essa história. A não ser que vai mudando, e um dos principais mecanismos para ela mudar a trajetória é perdoar os seus pais, para se livrar daquilo que não convém. Enquanto você estiver criticando, censurando, condenando, você está correndo um grande risco, ainda que você mude, de você sair de 6 para menos 6. Trocar Chico por Francisco. Mas se você se livrar mesmo no seu coração, se você perdoar, se você desejar o bem, se você amparar, é bem provável que você está se libertando para seguir um outro caminho, um outro modelo, que vai ser de amor, vai ser mais amoroso ainda, porque ele é um amor refeito. Certo? Ô Gilberto, quando um filho vem numa família e começa a sofrer, ele não tem para quem perguntar, ele perguntaria para o Cristo, por que eu estou nessa família? Por que eu sofro? Por que minha